Olá, estamos começando mais uns 5 minutos de verdade. E hoje eu queria falar sobre fé, né? Sobre crer. Muitas pessoas me perguntam por que elas têm fé, mas as coisas não acontecem, né? Eu não sei se com todo mundo é assim, né? Mas é bem assim notório que muitas pessoas preferem acreditar em fábulas, né? Preferem acreditar no que o homem diz, do que acreditar no que a Bíblia diz. Muitas delas também, né, eu observo isso, que elas não conhecem o que a Bíblia diz, não sabem o que a Bíblia diz, não é? Então elas usam alguns verbetes como se fossem bíblicos, mas não são, não é? Então, e é interessante você observar que a nossa Bíblia ela é na língua portuguesa, não é? E aí a gente perde alguns valores de algumas palavras, não é? Então, toda vez que você tiver assim, alguns problemas com essa coisa, vá para o original. Busque, você tem o Google hoje, né? Dá para você ver no grego o que quer dizer isso, tal, que daí o Google vai te mostrar, tá bom? Bom, então, baseado no texto de Marcos 9, né? Marcos 9, 24, 23, vou ler aqui. Diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, baseado nessa frase, né, as pessoas fazem disso uma fala de efeito, né, uma frase de efeito. Tudo é possível ao que crê. Mas aí fica parecendo uma coisa assim muito ampla, né? Uma coisa muito assim abrangente. Eu posso crer em qualquer coisa que é possível, não é? E isso não é verdade, não é isso que a Bíblia está dizendo, tá bom? Se você for buscar os originais, você vai ver que existem algumas coisas aí que fogem desse entendimento, não é? É bem verdade que hoje em dia, muitas das falas que estão ocorrendo no meio das pregações, elas são mais para adoecer as pessoas do que para curá-las, não é? Então, as pessoas não observam hoje que as palavras têm poder. E aí elas inventam coisas dentro da Bíblia e essas coisas têm adoecido muito o povo de Deus, não é? Hoje nós temos uma igreja que vive fazendo cura interior, vive fazendo cura interior e não resolve. Por quê? Porque a pregação está sendo montada de forma errada, não é? Não com o objetivo de curar, mas sim de deixar o povo doente, dependente, né? Essa é a ideia. Bom, eu indico a você a ler a Bíblia e viver pela Bíblia, tá bom? Então, quando Jesus está dizendo aqui ao pai do menino, a gente sabe que essa passagem é daquele menino que se lançava no fogo, às vezes nas águas e tal, e ele tinha um espírito maligno, né, que fazia isso. Então, Jesus ele tá aqui dizendo que tudo é possível ao que crê. Mas crê em quem? Em Deus, tá bom? Não é crer no milagre, como muita gente faz, né? Tem muita gente que diz assim, eu creio no milagre. Eu não creio em milagre, tá bom? Eu creio no Deus do milagre. Eu creio em Jesus. No milagre eu não creio. Eu não sou idólatra, tá bom? Então a gente troca algumas coisas e pensa que é tudo normal. Não. Deus, ele tem tudo organizado. Deus não é desorganizado, em momento algum, em lugar nenhum, tá bom? Tudo organizado. Então, pense nisso. Você crê, mas precisa crer em Deus. É Ele que pode resolver todos os seus problemas. É Ele que pode salvá-lo. É Ele que pode curá-lo. É Ele que pode libertá-lo. É Ele que pode pôr você numa vida boa, ampla, não é? Numa vida tranquila, equilibrada, sem sobressaltos. Não é? Eu não estou dizendo que você não vai passar por agruras. Isso é normal do ser humano. Todo ser humano vive nessa gangorra, enquanto estivermos aqui nessa vida, tá bom? Tem dia que a gente está bem, tem dia que não está e tal. Isso é normal. O importante é você ter Deus no seu coração, ter certeza da sua salvação, em primeiro lugar.
Em segundo lugar, você acreditar, ter fé em Deus, que você é curado em Deus. Você não precisa de dessas curas interior que andam fazendo por aí. Você precisa da palavra. Ó, é essa palavra que liberta, é essa palavra que cura, não é? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, não é? Eu quero ler mais um texto aqui com você, mais um versículo, que está lá em Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Então, querido, não é segundo a minha vontade, não é segundo a vontade de fulano, nem de ciclano, nem de beltrano, tá bom? É a vontade de Deus. Você precisa ir aos pés de Deus. Você tem algo que você acha impossível se realizar? Então coloque nos pés de Deus. É Ele que pode. Ele já tem feito coisas maravilhosas na minha vida e eu tenho certeza que Ele quer fazer na sua. Mas você precisa ser dependente dEle, viver para Ele, viver somente para Ele. Não se esqueça disso, tá bom? E adorar somente a Ele. Não adore coisas dessa terra, coisas desse mundo. Não adore coisas mundanas, passageiras, coisas que acabam, que o fogo consome, sabe? Adore a Deus. Deus é digno de toda adoração. Amém? E só Ele é digno de toda adoração. Não se esqueça disso. E viva uma vida íntegra. Eu quero dizer para você aqui, muita gente fala assim, pastor, mas aí o senhor está querendo que eu seja perfeito. Não, Jesus também não exige isso. Ele exige que você busque a perfeição. Você deve viver na busca da perfeição. Enquanto estivermos aqui na terra, nessa carne, seremos imperfeitos, seremos fracos, seremos remissos, seremos pessoas mal resolvidas. Isso é normal, todo ser humano é assim. Uns mais, outros menos, mas todo ser humano é assim. Tá bom? Não pense que é só com você. Todo mundo é assim, todo mundo. Os apóstolos, todos eles foram assim, os profetas, todos eles. Todo ser humano é assim. Tá bom? Não se esqueça, Deus é o único que pode te dar e resolver todos os seus problemas, todas as suas agruras. Ele pode te dar tudo que você precisa. Basta você ter entendimento e pedir. Né? Pedir com entendimento. Tem necessidade de pedir, mas não receber, por quê? Porque pede só para gastança, só para. Então, peça com sabedoria a Deus. Eu quero dizer para você, ainda não houve algo que eu pedisse a Deus que Ele não tenha me dado. Ainda não houve isso. Por quê? Porque eu primeiro busco a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? Né? Se você pede fora da vontade de Deus, não vai acontecer. Tá bom? Nada acontece fora da vontade de Deus. Está na Bíblia. Está aqui, ó. Nada acontece fora da vontade de Deus. Então, busque a vontade de Deus. E aí peça. Aí você vai ver as coisas acontecerem. Tá bom? Deus te abençoe. E não se esqueça, se você não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais.